Bienal do Livro 2017, um dos maiores eventos literários do nosso país. O Legenda Cultural esteve presente, bateu um papo com diversos autores que contaram suas histórias, seus desafios e, acima de tudo, a importância de fazer parte da grande festa literária do Brasil. Renata Ventura, autora de A Comissão Chapeleira e A Arma Escarlate na Bienal do Livro, bateu um papinho com a gente. Renata, fala pra gente sobre a história desses dois livros, conta um pouquinho pra gente. Então, eu lancei A Arma Escarlate em 2011 e conta a história do Hugo, um menino de 13 anos, morador da favela Santa Marta, aqui no Rio, que durante um tiroteio em 97 descobre que é um bruxo. Só que ele tem que sair correndo porque ele está sendo ameaçado por um dos chefes do tráfico. Então ele foge com o objetivo de aprender magia o suficiente para voltar e acabar com o bandido que está ameaçando a família dele. Então, chamando de Harry Potter brasileira, fico muito feliz, muito lisonjeada. Foi inspiração? Foi inspiração, eu sou muito fã. Mas eu queria fazer sobre o Brasil, que é completamente diferente, né? O mundo bruxo brasileiro é um pouco mais realidade, né? um pouco mais bagunçado, tem um pouco mais de corrupção, essas coisas. E eu queria um protagonista anti-herói, porque o Hugo não é tão bonzinho quanto o Harry. Então, a gente nunca sabe se ele vai fazer a coisa certa ou não. Aí isso dá um pouco mais de perigo na história. Dá um suspense na história, né? E a Comissão Chapeleira é a continuação. Na verdade, no Brasil Bruxo são 5 escolas de magia, uma em cada região do Brasil. Então, em cada um dos 5 livros, o Hugo vai ter que visitar uma dessas escolas, uma dessas regiões, por motivos diferentes. E toda a trama passa no Brasil. Isso, toda no Brasil. O vilão não é brasileiro, mas... Isso é spoiler, deixa quieto. Tudo bem, já foi. Mas é político. Eu fui falar mal de político e eu comecei a tossir. Não. Tá bem real, como vocês podem perceber, né, galera? A entrevista, o tema do livro é bem dentro do Brasil mesmo, em todos os sentidos. Então, a Comissão Chapeleira, ele visita a escola de Salvador, só que começa sempre no Rio de Janeiro e aí vai para as outras escolas. E é onde o vilão aparece pela primeira vez, no segundo. E aí ele vai até o fim da série, fazendo as dele. E tem continuação? Sim, o terceiro já está pronto. Vai se passar na Amazônia. Chama O Dono do Tempo. Ele só tem que tirar 200 páginas dele, porque ele está com 800. Nossa. Tem que ficar com 600, tá bom. E talvez no começo do ano deve ser lançado. Pode adiantar um pouquinho do que ele vai falar, da história? Um pequeno spoiler para Legenda Cultural, assim. Então, é a continuação, né, da Arma Escarlate. E, bom, vai ter muita lenda indígena. Então, muita mitologia. E as lendas indígenas são incríveis. Depois que a gente vai pesquisar, a gente conhece, a gente fica abismado. Galera do Legenda Cultural, mais uma vez estamos aqui com Vinícius Gross e Thaís Vandrovski, eles que já passaram aqui pelo nosso canal. E falando de Verão em que Tudo Mudou, o que esse livro tem de diferente que pode despertar outras pessoas a querer lê-lo? Então, acho que o Verão que Tudo Mudou fala sobre uma fase de transição, uma fase em que a nossa vida está mudando, aquela fase ali que você está saindo do ensino médio, não sabe se vai para a faculdade, o que você quer fazer, que você está se encontrando, se redescobrindo, né? Então, acho que todo mundo passa por isso, né, Thaís? Acho que o livro fala basicamente sobre isso. É exatamente isso que o Vinícius falou. A gente vê a mudança dos personagens, a gente vê tudo aquilo que todo mundo já passou, tudo que a gente vê, o que está passando, vai passar. Então eu acho que é bem interessante acompanhar essa parte da vida de todo mundo, né? Graciele Ruiz trazendo O Senhor da Luz aqui na 18ª edição da Bienal do Livro. Fala um pouquinho da história pra gente, do que foi mais desafiador pra você nessa construção. A história do Senhor da Luz é uma história de fantasia, né, juvenil. Então a história toda se passa em Datário. Datário é um mundo que é dividido em 9 continentes, onde cada continente é um clã e cada clã tem um poder. E aí nesse mundo vivia um mago muito poderoso. Com a magia dele ele mantinha o equilíbrio de Datário e ele também era o guardião de uma caixa que era aberta por 5 chaves. Só que há 35 anos ele foi assassinado. E aí no último suspiro dele ele mandou cada uma das 5 chaves para parte de Datário, cada uma para pessoa de coração puro e cada pessoa de um clã diferente. Que é quando entra a Alicia, né, a personagem principal do livro, ela herda uma das chaves do avô dela. E aí a missão dela é encontrar os outros 4 guardiões para que juntos eles encontrem a caixa e com o poder da caixa estará o equilíbrio de Datário.
Como esse foi meu primeiro livro que eu consegui terminar, então eu tive muitos desafios no processo para conseguir estruturar a história. Então o livro foi reescrito várias e várias vezes, porque quando eu comecei a escrever ele, eu não tinha a história estruturada, né? Eu comecei no embalo, fui escrevendo, de repente me perdia, não sabia para onde estava indo, tinha que começar de novo. Então, assim, foi um processo que demorou para escrever e revisar ele para a primeira edição 5 anos. A primeira edição foi, na verdade, um tiro no escuro. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu nunca tinha tido nenhum contato com isso nem nada. Eu falei, vou lançar o livro. E aí eu tive o primeiro feedback dos leitores, né? Então eu peguei esses feedbacks e foi o que eu juntei aí para fazer a segunda edição. Eu não mudei a história, eu mudei a forma como eu contava as coisas, que eu consegui através disso, foi bem legal. Eu aprendi a importância da leitura crítica e de ter alguém com um olhar crítico para o seu livro. Porque você, quando você está escrevendo, você não tem a visão ampla da história, né? Às vezes algo que é muito comum para você, porque foi você que criou esse mundo, não é tão comum para o leitor. Ele não está familiarizado com isso, às vezes você pode passar a imagem errada. Ter alguém de fora que tem esse olhar para o seu livro é muito importante. Vamos conversar agora com Camila Deus Dará, que está trazendo um box aqui na Bienal, lançando Ninho de Fogo. Camila, conta um pouquinho pra gente dessa história. Então, Ninho de Fogo é um livro de fantasia infanto-juvenil. Ele conta a história da Melanie, que ela tem 16 anos. Começa aquela jornada do herói, ela vive na vida dela tranquila, pacata, até que um dia ela descobre que ela é uma princesa em um mundo chamado Ninho de Fogo e todos os humanos de Ninho de Fogo conseguem se transformar em dragão. E a Melanie, ela é uma mestiça de dragão com bruxa, que nessa história é um ser super poderoso e proibido de existir, porque é um ser que poderia destruir ambos os lados. E ela descobre que Ninho de Fogo está se despedaçando, que está um mundo acabado por magia, está tudo seco, pessoas passando fome. E por ser tão poderosa, ela acaba descobrindo que ela é a única que pode salvar o reino. E daí tem a participação de um garotinho de 10 anos, que aparenta ter 10 anos, mas ele tem quase 300, porque ele não envelhece. Então, com a ajuda desse garotinho e do guardião dela, ela acaba tendo que salvar Ninho de Fogo. E conforme o livro vai passando pro livro 2 e pro livro 3, os desafios vão se complicando mais. No primeiro ela tem 16 anos, no segundo 17, no terceiro 18, até o encerramento da história. Então vai aumentando o nível, vai amadurecendo. Tanto o personagem quanto a história vai ficando mais madura. Mas é infanto-juvenil, a partir de 12 anos, dá tranquilo para ler. Marcos Barcelos, autor do livro Horror na Colina de Darrington, um dos mais lidos do Wattpad, com quase 2 milhões de visualizações. O que esse número significa para você, Marcos? Primeiramente significa que alguma coisa eu fiz certo, né? Porque assim, atingir um número desse de visualizações numa história de terror é relativamente difícil, porque você tem esse número de leituras em livros de romance, talvez, em livros de fantasia. Agora, o terror é um gênero que ele vem crescendo cada vez mais. O Horror na Colina de Darrington é uma história de suspense, terror sobrenatural, e ele narra a história do Ben Simmons, que é um órfão que morava num orfanato, desde nasceu, foi para um orfanato, e ele vai para casa dos X em um período da vida dele para ajudar a tomar conta da prima dele. Ele descobre que ele tem uma família, vai para casa desse X para ajudar a tomar conta da prima, e aí no período de 24 horas acontecem um monte de coisas sobrenaturais e ele se vê no meio de uma conspiração que ele nem imaginava que acontecesse. O que você acha que o seu livro tem de diferente que atraiu todo esse público para ele? Eu acho que no início do Wattpad foi o fato dele parecer um seriado. Eu postava os capítulos semanalmente, né? E eu dava sequência na história de acordo com o feedback dos leitores. Assim, se eu via que alguma coisa que eles falavam era pertinente e assim, poderia ajudar na história, eu acabava acrescentando. Pedro Guerra, autor de Precisava de Você, hoje aqui na Bienal do Livro 2017, lançando Como Eu Imagino Você. Pedro, obrigado por nos receber, por receber a Legenda Cultural. E o que a gente pode esperar de Como Eu Imagino Você? Bom, ele é um romance romântico, assim, água com açúcar, melosinho, muito lindo. Ele conta a história da Helena, uma menina de 18 anos, que ela lida há 10 anos com uma doença que compromete a visão dela, a doença de Stargardt. Ela tem só 20% da visão, o resto ela enxerga como um borrão. E faz algumas noites que a Helena tá sonhando perfeitamente, porque nos sonhos ela enxerga perfeitamente, com um cara, um rapaz que ela nunca viu na vida, ela não sabe quem é, nunca encontrou ele. E os pais dela saem para uma viagem de última hora, né, vão viajar a trabalho,
e um jardineiro vem visitar a casa dela e no meio de um acidente ela descobre que esse jardineiro é o cara com quem ela vinha sonhando. Então o cara pula dos sonhos dela pra realidade, é o cara dos sonhos dela, Sim, literalmente, né? literalmente. Então aí começa toda uma história assim a se desenrolar sobre como que ele teria pulado dos sonhos pra vida realidade. real. E o que te inspirou a trazer essa doença, provavelmente não é muito conhecida, Exato. né, para um livro infanto-juvenil? Na verdade, quando eu tive a ideia, foi a partir de um sonho que eu tive. Eu acho que todo mundo sempre sonha com pessoas que não conhecem ou que, sei Já lá... passou pelas pré-experiências. Exatamente. Então eu tive essa ideia de fazer isso, sair do sonho, vir pra vida real. Mas eu achei mais bacana se a Helena, minha protagonista, se ela tivesse realmente uma deficiência visual que impedisse de ela ver o amor da vida dela por completo. Pra gente se apaixonar realmente pelo sentimento, pelo toque, sabe? Por outros motivos que não apenas o olhar. Então eu quis trazer uma doença e eu fui investigar alguma doença que não completamente deixasse a pessoa cega. Então essa doença de Stargardt, que é bem rara, ela vai fazendo com que gradualmente a pessoa perca sua visão. Então eu cheguei nessa doença e achei que ela combinava com o livro. E o que foi mais desafiador para você, além de tratar a doença, né, não tão conhecida, teve todo um trabalho de pesquisa? Isso. Pessoal, assim, Pedro, o livro, aqueles momentos da escrita, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Qual foi o momento assim que você falou, nossa, será que eu vou conseguir ultrapassar aqui pra chegar lá na Bienal e lançar meu livro? Eu acho que foi duas grandes dificuldades. A primeira, enquanto a história, foi porque a protagonista é quase cega, então tu descrever as cenas é um romance narrado em primeira pessoa, então ela tá narrando, só que ela não enxerga com precisão. Muito então, mais detalhes que você precisou buscar. os detalhes que eu tive que colocar, eu não podia botar muito detalhado porque ela não enxerga aquilo detalhadamente. Então eu tive que ter muito cuidado na construção da história, isso demorou bastante. E acho que a outra dificuldade é sempre a gente conseguir um espaço numa grande editora. Então eu conheci a Gutenberg, né, que lança nomes incríveis, eu nunca imaginei lançar um livro por eles. E foi tudo acontecendo com muito trabalho, muito arduamente. E cheguei até aqui e eles super apostaram na minha obra, né? Um menino lá do interior do Rio Grande do Sul, eles viram meu trabalho que eu já estava fazendo e apostaram. E isso foi uma dificuldade, mas que foi vencida. Então. Chegando para conversar com a gente, Ricardo Valverde e Marcelo Siqueira, autores de Identidade Fantasma, aqui na Bienal do Livro, trazendo essa história para a galera. E a gente vai saber o que eles estão trazendo aqui hoje, que tem de novidade nesse livro. Conta um pouquinho pra gente do que a galera pode esperar de Identidade Fantasma. Pois é, né? Estamos aqui lançando hoje, dia 2 de setembro. Era um thriller psicológico, um romance policial, com uma boa pincelada de fantasia, que é um pouco da minha bagagem, né? Que eu trago aí da trilogia do Príncipe Gato, do Guardião da Última Fada, que é mais a linha. E o Ricardo já com essa pegada mais realista, né? Então a gente resolveu na Bienal, na Bienal passada de São Paulo, na verdade, juntar esses dois mundos em um único livro. Aí que surgiu a ideia de escrever, que foi a caminho da Bienal. E qual a importância para vocês estarem aqui hoje num evento, um dos maiores eventos literários do país, né? Podendo ter esse espaço para trazer a obra de vocês? Eu acho que a Bienal é o centro da literatura, né? No Brasil. Então, trazer o livro para cá, lançar o livro na Bienal, para a gente é de extrema importância, porque você atinge um público muito grande, e você forma novos leitores, né? E acho que esse lado de estar no meio das pessoas que vão ler, esse contato é muito importante. A Bienal é um evento muito importante para mim. É um momento onde eu encontro muitos leitores, muitos escritores também. Então é um momento de conexão, de você ter o feedback do leitor, de você conhecer novos leitores, novas oportunidades. É um evento muito importante. Eu adoro a Bienal. Primeiro que é maravilhoso. A Bienal do Rio é muito maior que a de São Paulo. Eu só tinha ido na de São Paulo. É um pavilhão, aqui são 3. E eu tô meio perdida, eu não dormi ainda, tô acho que há 26 horas acordada. E participar da Bienal do Rio é maravilhoso. Além de ter um reconhecimento maior, de você encontrar muita gente, eu acho que é um passo além que você dá na sua carreira. Assim, eu quando comecei a escrever, eu não imaginava participar de uma Bienal assim, como autor autografando o livro, participando de lançamentos de antologias e tal. E assim, pra mim estar aqui hoje é a realização de um sonho. Acho que
compra qualquer autor, cara. Se você der uma volta nesse corredor aqui e ver um monte de mesinha dessa, algumas com mais fila, outras com menos fila, você vê que todo mundo tem a mesma sensação, assim, é um sonho sendo realizado. Porque é um evento grande, né, cara, de expressão, e é uma oportunidade de divulgar o livro. Vem leitores que não vieram aqui para isso, mas acabam vindo, conhecem o livro, compram, levam. Sim, pra mim, eu frequento a Bienal, sei lá, desde que eu tinha 7, 8 anos. Hoje está do outro lado. Hoje né? eu tô do outro lado, é verdade. Isso aí. É muito interessante pra gente trazer o Verão que Tudo Mudou, porque é uma grande divulgação, é uma honra poder participar da Bienal do Livro. Eu sempre participei como leitora e agora é muito legal pra mim participar como autora. É uma honra poder estar do lado diferente, né? Então, pra mim é muito emocionante. Você, Vinícius? Essa é a minha segunda Bienal do Livro aqui no Rio, né? Mas é sempre uma emoção diferente, é sempre um contato diferente. E uma das coisas que eu mais gosto nesse mecanismo, nesse meio literário, é justamente esse contato com os leitores, ter esse momento mais próximo, de poder abraçar, conversar. Então é muito legal estar aqui de novo. Pra mim, acho que significa muito, não só essa coisa do meu sonho, mas eu tô muito, muito feliz, muito realizado, porque eu tô fora da minha cidade, fora do meu estado, sou do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. Diretamente pra Bienal do Rio. Exatamente. Trazendo como, imagino você. Então, assim, poder falar com leitores de outro estado, de outro lugar, pra mim é muito bacana. E ver que tem gente que me conheceu lá nas redes sociais e veio atrás de mim, nossa, pra mim é ainda mais legal, porque a gente sempre pensa que não vai vir ninguém, a gente fica com medo. Mas ver o público daqui, conhecendo meu livro, me conhecendo, pra mim é um sonho, assim, é ainda meio inacreditável, sabe? Tudo muito feliz, né? Exatamente, estou muito realizado. Renata, qual a importância para uma autora assim, poder ter a oportunidade de fazer parte da Bienal do Livro, que é um grande evento literário no nosso país? Não, é muito bom, é sempre muito bom a Bienal, conhecer os leitores pessoalmente, conversar com eles, tirar foto. É fantástico e é bom também para divulgar o livro, principalmente para divulgar os livros nacionais, porque tem pouca divulgação, livro nacional, geralmente, porque tem menos atenção da mídia, normal, acontece. E na Bienal, na Bienal os autores nacionais são os que todo mundo vai ver, todo mundo compõe a Bienal, né? Exatamente, para pedir autógrafo, para conhecer. Então é muito importante e muito maravilhoso, adoro. Pelos corredores da Bienal 2017, nós encontramos ela, Luan Zayla, moradora da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, lançando a sua primeira obra literária, que já é bem extensa, dividida em 2 partes. Lu, conta um pouquinho pra gente da sua história e do que foi mais desafiador para você hoje estar aqui na Bienal realizando esse sonho de lançar seu livro. Olha, o maior desafio que eu enfrentei foi em 2015, quando eu resolvi finalmente escrever a duologia, porque até aquele momento eu ainda não tinha aquela força em relação à literatura. Mas quando eu senti que precisava de representatividade, então eu decidi que eu precisava ser escritora, que eu precisava trilhar esse caminho. E aí eu segui aquela frase da Toni Morrison: se você não encontrou o livro que você quer ler, escreva. E foi o que eu fiz. 2 anos depois, eu finalmente consegui realizar o sonho de estar aqui na Bienal como autora. E o que significa para você estar num dos maiores eventos literários do Brasil lançando a sua obra? Aqui você está lançando uma obra, é uma prova de fogo. Você é um autor iniciante, você é um autor independente, então você tem que trabalhar a sua história, apresentar, buscar formas de estar mostrando para o pessoal a importância de construir uma história, construir algo bom escrito, e está sendo muito desafiador. Eu estou realmente muito feliz por estar aqui. E por ser moradora de um lugar aparentemente menos valorizado, que é a Baixada Fluminense, que é Nova Iguaçu, isso te trouxe algum impedimento, algum tipo de preconceito durante sua carreira, sua chegada até aqui? Olha, ser da Baixada dificulta um pouco, porque as pessoas não acreditam na cultura vinda da Baixada. As pessoas têm preconceito, falar da Baixada não levam tão a sério como se a gente fizesse algo menor. E isso é um grande erro, pensar assim. A Baixada tem muita gente boa, tem muito autor, tem escritor, pintor, tem muita cultura sendo produzida, sendo levada para o estado do Rio de Janeiro inteiro. Então eu peço que o pessoal valorize a cultura que sai da Baixada, dê espaço, conheça, e vocês vão perceber o quanto ela é tão boa como de qualquer outro lugar. Tão boa que já até saiu no jornal, né? Ela tá aqui com ele para mostrar pra gente. Jornal da Baixada, ela foi capa, Ela Tem Poder, falando sobre o seu livro. Então, assim, a gente deseja muito mais sucesso para você, tá? Que a gente esteja junto em outros momentos, que nós estejamos juntos em outros momentos, com outros títulos. Obrigado por ter falado com a gente. Sucesso na sua obra. Inspire-se cada vez mais. Não desista. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigada.
A 18ª edição da Bienal do Livro reforça a importância da formação de novos leitores, assim como exerce a função de holofote para os mais diversos escritores independentes que vimos por aqui. E vamos combinar? Não há pacote de viagem em promoção que substitua a incrível jornada que é viajar pelas páginas de um livro. Esse foi o Legenda Presente na Bienal do Livro 2017. Acesse nosso canal no YouTube, se inscreva, nosso Facebook, Twitter, Instagram, @Legenda Cultural. Lá você fica ligado nas novidades do cenário cultural aqui de nosso Rio de Janeiro. Até a próxima, eu tô esperando você!